Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. Estou aqui fazendo a segunda parte da entrevista com o Júlio Nascimento. Na primeira parte, nós falamos sobre o modelo dos sítios simbólicos de conhecimento, né? E falamos um pouco sobre essa nova economia, uma economia localizada, como é que a gente faz para desenvolver localmente, criar valor no local a partir dessa abordagem. E a gente encerrou meio que aqui o programa, o primeiro programa, entrando num exemplo típico, né, dos sítios simbólicos de pertencimento, é, sobre a questão da incubadora afro-brasileira. Hoje, nesse segundo programa, a gente vai falar um pouco melhor sobre a incubadora afro-brasileira, para falar como é que esse modelo dos sítios simbólicos de pertencimento se vincula ao exemplo da incubadora afro-brasileira. Judson, obrigado mais uma vez pelo seu tempo para conversar com a gente sobre esse tema que é muito hoje relevante, né? Como é que a gente localiza a economia, como é que a gente debate o local, como é que a gente sai um pouco desse modelo globalizante. Enfim, né? Vamos falar sobre a incubadora afro-brasileira. Seja bem-vindo, Judson. Obrigado, Márcio, mais uma vez. É um prazer enorme poder estar aqui e dar continuidade, né, a isso que a gente começou. Bom, assim, para contextualizar, né, para que as pessoas tenham a clareza, né, da incubadora brasileira, ela, na verdade, foi criada em 2004, né? Ela foi criada em 2004 com o patrocínio da Petrobras durante 16 anos. Tá? E ela foi inspirada uma pesquisa feita pelo professor Marcelo Paixão, do Instituto de Economia da UFRJ. Ele fez uma pesquisa para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e essa pesquisa revelou uma grave desigualdade étnica e de gênero no mercado de trabalho. Tá? A gente pode dizer com destaque para os setores do comércio e do serviço, onde mostrou-se uma quantidade de, assim, relevante de empreendedores no nível de vulnerabilidade econômica e social, né? Mas que tem pequenos negócios, né? E sem conhecimento de gestão. Então, a incubadora percebeu, né, já que naquela época não havia uma incubadora que desse conta, né, de atender, de apoiar as necessidades desses empreendedores, a incubadora brasileira, então, surgiu para atender essas necessidades, né? Acho que é interessante a gente destacar que as incubadoras, né, lá na época de 2004, eram incubadoras de base tecnológica. Elas, na verdade, cavam empreendimentos e inovação tecnológica, ou seja, são empreendedores que estudaram em grandes, né, em universidades de ponta, né, e se formaram ou estavam para se formar, enfim, e criaram então um negócio de inovação tecnológica. Então, essas incubadoras de base tecnológica, elas incubavam esses negócios. Agora, por exemplo, nós estamos falando de empreendimentos que são, por exemplo, alguém que tem uma carrocinha de cachorro-quente, né? Alguém que costura para fora, alguém que faz salgadinho. Mas essas pessoas vivem desses negócios. Essas pessoas, elas alimentam a sua família com esses negócios. Essas pessoas não tiveram a oportunidade de estudar universidades, né? Então, elas não têm conhecimento de gestão e também não têm o apoio de uma incubadora. Então, a incubadora afro-brasileira veio exatamente para atender, né, esses empreendedores, tá? Para que eles consigam, então, com conhecimento de gestão, poder desenvolver o seu negócio e, consequentemente, se desenvolver economicamente e poder dar condições melhores para os seus familiares. Okay? Agora, o Judson, como é que nesse contexto aí de incubadora, como é que isso se localiza, ou se relaciona, ou se pareia com o modelo de economia localizada dos sítios simbólicos de Tá, pertencimento? Como é que isso esse se ponto. encontra? Tá, eu vou chegar lá. Antes, eu queria
falar só mais um detalhezinho, que é o seguinte, que é importante, que é, por exemplo, a incubadora brasileira, ela precisou criar indicadores para o seu processo de seleção. Por quê? Porque, na verdade, ela precisava de empreendedores que tivessem certo nível de vulnerabilidade econômica e social, né? Mas que fossem empreendedores, que tivessem negócio. Então, ela criou indicadores, né, sociais, como, por exemplo, indicadores de renda, grau de instrução, faixa etária, IDH do local de moradia, número de filhos, gênero e raça. Só para destacar algum, por exemplo, para ficar mais claro. Então, por exemplo, renda. Na grande maioria dos processos, né, de seleção para incubadoras, se o empreendimento tem capital, isso é bom. Se o empreendedor tem capital para investir, isso é bom. No nosso caso, bom é o contrário. Então, se o empreendedor tem baixa renda, ele ganha mais pontos no processo de seleção. O grau de instrução dele é baixo, né? É o mínimo que a gente definiu, mas se é baixo, ele ganha mais pontos, né? Com relação à faixa etária, por exemplo, é, na época já havia alguns projetos voltados para jovens e adolescentes. Então, nós queríamos, na verdade, eram os empreendedores com mais idade. Então, esses ganhariam mais pontos. Outra coisa é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, se a pessoa é de um local com IDH baixo, ela ganharia mais pontos. Tá? E, com relação, obviamente, ao gênero, se for em sendo feminino, ganharia mais pontos. E sendo raça, né, dependendo da raça, se for preto, negro, enfim, né, ganharia mais pontos. Então, o que eu queria destacar aqui? Por exemplo, eu sou negro, mas eu não passaria nesse processo de seleção. Isso que eu queria destacar, que é um processo de seleção inclusivo, ele não é excludente. Então, por que eu não passaria nesse processo de seleção? Porque eu ganharia mais pontos na raça. É de 1 a 5, eu ganharia 5. Mas cada um desses elementos, eles variam de 1 a 5. Então, eu perderia na renda, por exemplo, eu perderia no grau de instrução, né, já que eu estou fazendo pós-doutorado, né, eu perderia no IDH. Então, ou seja, eu não entraria nesse processo mesmo sendo negro, e outras pessoas que sejam brancas, né, mas que tivessem nesse nível de vulnerabilidade econômica e social, entraria. Então, isso que eu acho legal destacar nesse processo de seleção. Tá? Bom, respondendo agora, né, a sua pergunta. Como é que nós conseguimos unir, né, o estudo que foi feito dos sítios simbólicos de pertencimento, que é uma teoria, mais a teoria do desenvolvimento local, essas duas teorias, como isso foi aplicado na incubadora afro-brasileira, né? Bom, primeiro havia aquela preocupação de fazer uma gestão, né, que é muito comum nas ONGs, são profissionais, administradores, enfim, gestores, fazendo uma gestão como se fosse igual a qualquer uma outra de qualquer uma outra empresa. E isso era algo que me incomodava. Eu acho que uma ONG precisa ter uma gestão diferenciada. Uhum. Então, uma possibilidade seria utilizar essas teorias. Ok, então, a partir do estudo da teoria, nós extraímos alguns elementos que eu chamo de construtos teóricos, extraímos alguns elementos que representassem essas duas teorias, fossem a essência dessas duas teorias, né? Claro, considerando que essa ação, né, ela depende muito do ponto de vista do pesquisador. Então, obviamente, isso foi sobre um ponto de vista meu como pesquisador, talvez um outro pesquisador identifique outros elementos, né? Isso é muito importante deixar claro. Bom, nesses construtos teóricos, identificamos elementos como a identidade, como a cooperação, como a diversidade, como a motivação, com a inovação, não necessariamente tecnológica, pode ser, mas não necessariamente, pode ser inovação social, atividades sociais e éticas e atividades ambientais e sustentáveis. Então, isso significa dizer o seguinte, que uma gestão situada, ela caminha na direção de utilizar
esses elementos que eu acabei de falar. Quanto mais próxima a gestão for desses elementos, mais situada ela é. Quanto mais distante a gestão for desses elementos, menos situada ela é. Tá? Então, a pesquisa ela tinha como objetivo exatamente identificar o nível de gestão situada da incubadora afro-brasileira. Entendemos que não existe uma gestão plenamente situada. Também não existe uma gestão plenamente tentada. É um processo que se caminha para tentar melhorar cada vez mais. Uhum. Então, foram feitas entrevistas com os empreendedores da incubadora, com os professores, consultores, funcionários, com gerentes, né? Tentando, na verdade, fazer uma abordagem mais diversa, mais abrangente, que a gente conseguisse ver pontos de vista, né, diferentes sobre a gestão da incubadora afro-brasileira. Uhum. Então, definimos alguns critérios, como, por exemplo, discurso. Discurso significa o seguinte: na gestão, vamos dar um exemplo da cooperação. Na gestão, ela fala sobre cooperação, então, esses entrevistados vão dizer se existe esse discurso, fala sobre o assunto. Tá? Outro critério é: existe alguma ação, existe alguma atividade voltada para a cooperação? Uhum. Outro critério é: essa atividade ela é recorrente, que eu chamo de comportamento. Né? Isso está no DNA da gestão dessa incubadora, ou seja, ela faz essa ação de cooperação uma vez na vida, outra na morte, ou ela faz isso de maneira recorrente? Tá? Depois, existe algum instrumento de medida de desempenho para avaliar o nível de cooperação? Então, o que a gente observa aqui? Que cada atividade dessa mostra um compromisso maior, um aprofundamento maior, né? Ou uma aproximação maior desses elementos. Tá? Essa era a nossa preocupação para poder dizer se a gestão é mais ou menos situada. Uhum. E, Diga. e aí, a partir dessa análise, como é que vocês avaliaram naquele momento a incubadora afro-brasileira? Então, e aí nós chegamos, a partir dessa pesquisa, né, então, tabulamos a pesquisa qualitativa, tabulamos esses resultados, certo? E a partir dos resultados, ainda na pesquisa, a gente definiu o que era potencialidade, né, para poder fazer a avaliação qualitativa, potencialidade intermediária, fragilidade intermediária e fragilidade, certo? Assim, a gente consegue qualificar, né, essas ações, esses elementos. Eu estou dando como exemplo a cooperação, entre outros, certo? Então, nós conseguimos identificar, por exemplo, que na incubadora brasileira, com relação à cooperação, existe potencialidade no discurso, tendo em vista que grande maioria dos entrevistados disseram que na gestão se fala sobre cooperação, potencialidade na ação, porque existem atividades voltadas para a cooperação, né, na gestão da incubadora, tá? Potencialidade no comportamento, que essas atividades elas são recorrentes, não é uma coisa que acontece de vez em quando, mas há uma fragilidade intermediária na formalidade, ou seja, não há um instrumento, né, que possa medir, certo, o desempenho, né, da cooperação. Então, a gente chegou à conclusão de que a incubadora, na sua gestão com relação à cooperação, ela faz uma gestão situada com relação ao discurso, com relação à ação, com relação ao comportamento, mas não com relação à formalidade. Ela precisaria criar um instrumento para medir o desempenho da cooperação, para que ela tenha uma gestão mais próxima de uma gestão situada, ou uma gestão assim, que caminha, né, para uma gestão situada ideal. Uhum. Assim, tá? Mas a gente analisou, por exemplo, os outros elementos, né? E o que a gente percebeu? Que
O elemento, por exemplo, atividades ambientais e sustentáveis, foi o que ela menos tinha de gestão situada. Uhum, Ou seja, os entrevistados disseram, né, que praticamente não se falava no assunto, não tinha uma ação voltada para isso, não era recorrente, ou seja, então ela precisa e muito melhorar com relação à atividade ambiental sustentável. E houve variações com relação aos outros elementos. uhum. Agora, em relação, isso foi um caso específico da incubadora afro-brasileira, né? O Sim. que que isso resultou em termos de gestão para a incubadora? Como é que isso retornou? Ela teve algum processo evolutivo em cima disso? Houve alguma discussão em cima dessa abordagem? Então, a incubadora, ela ficou 16 anos e depois a Petrobras solicitou à incubadora brasileira que fizesse um trabalho de incubação de negócio em Duque de Caxias. Só Uhum, que agora não era mais incubadora brasileira, era conectora de oportunidades. A uhum, gente mexeu um pouquinho nesse processo, mas a ideia era a mesma. E uhum, na conectora de oportunidade, a gente já pôde fazer uma gestão mais à luz, né, da gestão situada. uhum. Perfeito. Tá? Agora, Júlio, existem outros elementos assim que dentro da incubadora Alfa brasileira e para conexão, né, para a conectora lá em Duque de Caxias. Sim. Como é que essa transição foi feita e se existem outras formas de aplicar esse modelo situado de gestão, por exemplo, dentro de uma organização, por exemplo, não é? Então, na verdade, esse modelo ele pode ser aplicado a qualquer organização, seja ela com ou sem fins lucrativos. Porque a Uhum, gente está falando de gestão, né? Então, essa gestão pode ser para uma empresa, pode ser para uma ONG, ela pode ser para um governo, não importa. Né? uhum, O que deve ser levado em consideração é o seguinte: uma gestão situada, quando ela caminha na direção de ser uma gestão situada, significa uma gestão mais ética, uma gestão mais cooperativa, uma uhum, gestão mais inovadora, uma gestão mais sustentável. Né? Não importa onde seja uhum, aplicada essa gestão. Né? A gente observa que a gente não tem assim essa proposta, não é uma proposta fechada, né? De um caminho, tem que fazer isso, depois isso, não. A gente entende que essa não é a melhor forma. A melhor forma é você deixar isso mais aberto, né? uhum, Tendo alguns princípios, onde cada empresa, cada organização, cada instituição possa definir o seu caminho, mas ela tem um norte, uhum, entendeu? O norte é ser mais ética, o norte é cooperar. Então, ela pode, por exemplo, avaliar, fazer uma autoavaliação, se ela está melhorando a sua ação com relação à questão ética, ela está melhorando a sua ação com relação à cooperação, né, com relação à sustentabilidade, enfim. E aí ela vai, então, melhorando, né, a uhum, cada momento que ela faz essa avaliação. Então, eu sugeri o seguinte: primeiro, fazer um diagnóstico da gestão situada em qualquer situação, seja empresa, seja governo, não importa. Né? Fazer um diagnóstico da gestão situada. Depois definir, a partir desse diagnóstico, qual o objetivo que se quer com relação a essa gestão situada. Quer uhum, se melhorar em que a prioridade é qual é a prioridade? Né? Então, definir esse objetivo. Depois, propor ações de melhoria dessa gestão situada. uhum, Né? Fazer uma avaliação e controle de desempenho dessa gestão e depois fazer uma correção dos rumos. Né? E uhum, aí você vai, então, gradativamente evoluindo. uhum. Judson, a gente está encerrando o nosso programa, né? Eu queria te agradecer muito aí pelo esse bate-papo. E assim, como temos aí 2 minutos aí, mais ou menos, de programa, Tá? como é que as pessoas podem encontrar mais material a esse respeito? Como é que elas podem mergulhar um pouco nessa abordagem de desenvolvimento local e sítios simbólicos de pertencimento? Bom, eu tenho um livro, né, onde eu escrevi exatamente sobre essa gestão situada de incubadoras sociais. Né? Esse livro,
há uma vasta bibliografia, mas se alguém quiser ter acesso, né, pode entrar em contato comigo, né, através do meu e-mail, que você pode informar depois, né? Uhum, E eu tenho o maior prazer em poder compartilhar essa informação, né? Falando rapidamente, nesse minutinho, como eu estudei, né, na França com Hassan Zawal, ele me ofertou vários textos, né, que não são textos publicados, enfim, é o que uhum, é mais difícil o acesso. E eu tenho acesso a esses textos e tenho o maior prazer, obviamente está em francês e inglês, uhum. mas eu tenho o maior prazer em compartilhar. Judson, obrigado pela sua entrevista. Espero lhe encontrar em breve em outra entrevista que a gente venha fazer. Sucesso para você. Ah, afinal de contas, qual o nome do seu livro? Ah, meu livro é Gestão Situada de Incubadoras Sociais. Ah, Caso da incubadora brasileira. legal, legal, né? Muito bom o livro, por sinal, né? Já li, muito bacana. Judson, Obrigado. obrigado pela sua entrevista aí, né? Até a próxima aí. A você que nos assiste, a você, Judson, até a próxima. Um forte abraço, tchau, Eu né? que agradeço. Tchau, tchau. Tudo bom? Obrigado, obrigado.